Fala, perdidos, beleza, cara? Tô eu aqui com mais um vídeo da série Biografia. E o escolhido de hoje, cara, é um carro querido por muitos, odiado por quase todos. Ele, nosso querido Kinder Ovo, Ford Ka. Mas antes do vídeo começar, você já sabe, cara, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nada do que sobe aqui no YouTube. Todos os links das nossas redes sociais estão aí na descrição, vai lá e segue tudo para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, galera, o Ford Ka, ele nasceu da necessidade da Ford de ter um City Car na Europa. City Car é um conceito que aqui no Brasil a gente não usa muito, mas na Europa é aquele carro mais usado nos centros urbanos ou para quem não precisa de muito espaço. Fiat Mobi, Renault Kwid, esses carros que aqui no Brasil são os carros principais das famílias que querem um carro zero, mas não tem muito dinheiro para pegar um maior. Esse mercado começou a crescer muito na Europa nos anos 90, basicamente porque os carros populares dos anos 70 e 80 cresceram, assim como aconteceu em todos os segmentos. Então a Ford tinha o Fiesta, que era um carro muito compacto, bem pequenininho, que foi crescendo e crescendo a cada geração. Então ficou essa lacuna no mercado abaixo do Fiesta e a Ford desenvolveu o Ka para entrar exatamente ali. O conceito do Ford Ka foi apresentado no Salão de Genebra de 1994 e o design era bem pior do que o final, cara. Basicamente, do conceito só restaram as linhas laterais e a identidade mais arredondada, mas o conjunto de luzes ganhou outra vida com o lançamento do primeiro Ford Ka. Mas, como não poderia deixar de ser, a Ford deu aquela bela fordada e aprontou das suas no lançamento do Ford Ka, cara. A Ford desenvolveu um carro para ser moderno, mirando um público jovem, com design futurista, avançado, diferente de tudo que tinha se visto até o momento no mercado dos populares. Mas projetou o carro em cima da plataforma do Fiesta MK3, que aqui no Brasil a gente conhece como Fiesta argentino, que já tinha 10 anos, cara. Esse carro foi lançado na Europa em 1989. E para terminar de arrebentar com tudo, a Ford colocou no Ka um motor que já tinha quase 50 anos de nascido, cara, que é o Endura. Cara, se você não conhece, o motor Ford Endura é uma evolução do Ford Kent. Esse motor Ford Kent é um motor lançado na década de 50 e o primeiro modelo a usar esse motor foi o Ford Anglia. O Ford Anglia deve ser conhecido por você e pelo mundo todo como o carro voador do filme do Harry Potter. Do motor Ford Kent, o Endura ainda herdava o comando de válvulas no bloco, com transmissão por corrente e acionamento dos tuchos por varetas. Uma salada do cão, cara. Inicialmente eram oferecidos dois tipos de Endura E. Um 1.0 que rendia 53 HP e 77 Nm de torque e o 1.3 que rendia 63 HP e 104 Nm de torque. Extremamente fracos para o final do século XX. Não à toa que logo ali no ano 2000, pouco tempo após o lançamento do Ka, aqui no Brasil o Endura E dava tchau e chegava o 1.0 Zetec Rocan para substituir. O Zetec Rocan 1.0 tinha 65 cavalos e 87,3 Nm de torque. Não era aquilo tudo, mas já dava outra vida pro casinho, cara. E como todo carro pequenininho sempre tem aquele apelo de esportivo, de hot hatch, de pocket rocket, o que a Ford fez, cara? Botou no casinho o Zetec Rocan 1.6 maravilhoso para quando você tem um peso bem pequeno. Com o lançamento do Ka XR, o 1.6 passou a ser oferecido também no Mini Ford. O excelente para a época Zetec Rocan 1.6 rendia 95 cavalos e 142 Nm de torque. É engraçado que durante os anos onde essas opções perduraram, Ford Ka 1.0 Zetec Rocan e Ford Ka XR 1.6 Zetec Rocan, o Ka ele ocupava basicamente o topo de duas listas no mercado nacional. A dos carros mais rápidos no 0 a 100 e a dos carros mais lentos no 0 a 100. O 1.0 era sofrível, ele só brigava com o irmão dele, Fiesta 1.0 Zetec Rocan. E o XR, cara, ó, ele chegava a dar uma beliscadinha no calcanhar da galera do topo, que era quem? Civic SI, Golf GTI, Astra e outros que tinham na época. Em 2002 chegou o primeiro facelift do Ka, que só aconteceu aqui no Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo existiu esse Ka mais vincado do que arredondado que a gente teve por aqui. Na Europa, a primeira geração do Ka foi até 2008, e nesse meio tempo ganhou as séries especiais Street Ka, que era o conversível, infelizmente a gente não teve aqui no Brasil, e a versão esportiva Sport Ka. Ambas eram equipadas com o Zetec Rocan 1.6, que lá na Europa era chamado de Duratec. 2008 marca a cisão nas vidas dos Ka.
europeu e resto do mundo. Na Europa foi lançada a segunda geração do Ford Ka, chamada de B420. O Ka B420, cara, era no City Car, como o primeiro Ka, só que ele foi desenvolvido em conjunto com a Fiat. Isso mesmo, o segundo Ka europeu era um Fiat 500, sob o emblema da Ford com outra carinha. O Ka MK2 europeu tinha duas opções de motor. O 1.2 Duratec de 69 cavalos e 102 Nm de torque a gasolina e o 1.3 Duratorque de 75 cavalos e 145 Nm de torque a diesel. Mas, pasmem, o Duratec era na verdade um motor Fiat Fire e o Duratorque era na verdade um motor Fiat Multijet diesel. É isso aí, galera. Existiu um Ford Ka com motor Fire. Já imaginou se essa parada tivesse acontecido aqui no Brasil? Bom, a coisa eu te garanto, melhor do que o Zetec Rocan 1.0 esse motor era, e eu não tenho nem dúvida disso. Já aqui no Brasil, em 2008, a gente ganhou a nossa terceira geração do Ford Ka, chamada de B402, sem ter nada a ver com a Fiat, foi desenvolvido pela Ford do Brasil, tendo como base o Fiesta MK5, que era a terceira geração do Fiesta aqui no Brasil. Trazia os motores mais modernos agora, bicombustíveis, com números ligeiramente superiores. O 1.0 passou a oferecer 73 cavalos e 91 Nm no etanol, e o 1.6 passou para 107 cavalos e 150 Nm também no etanol. Mas a maior mudança, cara, da segunda geração para a terceira geração, praticamente ninguém percebeu. O Ka de terceira geração, que é o feito com base no Fiesta MK5, tem capacidade para carregar 5 passageiros. Quando a primeira geração e a segunda geração, que é o facelift, tem capacidade somente para 4 passageiros. Já em 2013, a Ford do Brasil desenvolveu aquela que seria a última geração do Ford Ka, que foi o Ford Ka B562. A ideia desse projeto era ser um projeto global, mirando principalmente nos países emergentes. Lançado por aqui em 2014, o Ka tinha as versões hatch e sedã, que também era chamado de Ka+. Sempre com 4 portas, poderia ser equipado com o motor 1.0 TI VCT de 85 cavalos e 105 Nm de torque no etanol, ou 1.5 Sigma de 110 cavalos e 146 Nm no etanol. Já na Índia, o nosso Ford Ka de última geração foi chamado de Ford Figo, como no caso do hatch, ou Ford Figo Aspire, ou Aspire, ou Spire, não sei como é que se fala essa porcaria indiana, que era o sedã. Quando o nosso carro chegou na Europa, em 2015, ele era oferecido somente na versão hatch e foi rebatizado de Ka+. Pelo mundo, nosso carro teve uma série de opções de motores, incluindo 1.2 Dragon de 3 cilindros, 1.2 TI VCT de 4 cilindros e 1.5 Duratorque Turbo Diesel de 4 cilindros. Em alguns mercados foram oferecidas também versões com câmbio automatizado Power Shift. Cara, já pensou? Que desastre! Em 2016, o nosso Ka parou de ser oferecido na Europa, mas ainda teve aquela sobrevida no nosso mercado com aqueles facelifts cada vez mais desastrosos, incluindo o famoso Ka Coringa, que tem aquele sorriso macabro no para-choque. Na parte mecânica, a mudança mais significativa foi em 2018, quando o 1.5 Sigma de 4 cilindros foi tirado de linha para dar lugar ao excelente 1.5 Dragon de 3 cilindros. Foi quando o Ka ganhou também o câmbio automático convencional de 6 marchas. Em 2021, com a decisão da Ford meio que de abandonar o mercado brasileiro, o Ka acabou saindo de linha, sem ter aquele sucesso que todo mundo esperava dele. Pra você ter noção, o Ka não tá entre os 10 carros mais vendidos do Brasil, cara, ele tá bem atrás da lista. Mas o Ka sempre foi um carro, cara, muito elogiado em diversos pontos, como por exemplo, dirigibilidade. É um carro com acerto de suspensão incomum no mercado de populares. Acabamento, apesar de muito simples, ele tinha bons tecidos, ele tinha bons materiais nas primeiras gerações. Infelizmente, ele tem também vários defeitos bem conhecidos pelo mercado. Eu tive a oportunidade, cara, de conviver basicamente com todas as gerações do Ka no Brasil. Meu primeiro contato com o Ka foi justamente no Ka de primeira geração com motor 1.0 Endura. Era um Ka 99, já tinha uns anos de uso, não foi bem usado, não foi bem mantido, tá, esse carro. Eu dentro dele me sentia muito claustrofóbico, mas nada diferente do que eu me sentia no Celta, por exemplo. Mas aquele motor era muito insuficiente pro carro, cara. Ele foi 1.0 mais lento que eu já andei na minha vida, completamente diferente de qualquer Fiat com motor Fire, de qualquer Volks com EA111 ou de qualquer Chevrolet com Família 1. Para você ter noção, o motor funcionava liso, tirando o tec-tec-tec-tec-tec, que é do Endura, ele não perde esse barulho, mas ele não falhava, tá? Ele não te passava um sentimento de perda de potência.
Mesmo assim, era impossível passar de 100 km por hora de quinta. Eu tinha que reduzir a quarta para ganhar velocidade. Quando eu botava a quinta na faixa ali de 100 km por hora, o carro ia perdendo velocidade. O que isso mostra, cara? Minha opinião, foi um carro pensado para um conforto, sendo que ele não tinha condição de entregar esse conforto. A quinta provavelmente era muito longa para tornar mais confortável viagens em alta velocidade e também para melhorar o consumo, sendo que faltava a ela a dona potência. Eu dirigi também o 1.0 Zetec Rocan, era muito melhor do que o Endura, mas ainda tinha aquela sensação de que faltava alguma coisa. O câmbio ele era bem escalonado, você não tinha buraco entre marchas, mas a minha impressão é que ele era longo. Então você andava com o carro sem aquela gritaria do Celta, por exemplo, só que não conseguia acompanhar o Celta de jeito nenhum, era muito mais lento. Já o Zetec 1.6, cara, esse sim era uma delícia, e a potenciazinha a mais casava como uma luva na dinâmica do carro, cara. Era um carro extremamente gostoso de dirigir na mão e é perfeitinho para quem quer entrar no mundo de track day, para quem quer entrar no mundo de hot lap com o carro original, sem precisar fazer nada. O problema do Zetec Rocan, provavelmente você já sabe, os motores Zetec Rocan, tanto 1.0 quanto 1.6, têm problemas crônicos no sistema de arrefecimento e, em último caso, se o motor ferver, provavelmente seu cabeçote vai dar tchau, né? E quando você vai comprar um usado, você pode estar comprando um que foi resolvido na gambiarra, como a galera gosta de fazer para reduzir o custo, né? Então você tem que ter muita atenção na hora de comprar um Ford Ka, Fiesta, EcoSport ou Focus com motor Zetec Rocan. Mas para o futuro, cara, em 2015, a minha esposa teve um Ford Ka+, 1.5 Sigma, na versão SEL, que era mais completa na época. Ele vinha com comando no volante, vinha com sisteminha Sync, que não era uma central multimídia, mas tinha Bluetooth, você conseguia fazer chamada por voz. Enfim, ele era um carro bem completinho, a dinâmica continuava lá, o acerto de suspensão continuava lá, o motor 1.5, 4 cilindros era suficiente para levar legal, mas infelizmente era um carro com uma construção muito pobre. Ele estava na cara que era um produto mirado para os países emergentes. Os barulhos internos, barulhos de acabamento começavam cedo. Esse carro praticamente saiu da concessionária fazendo barulho que nunca foi resolvido. Mas, cara, o pior desse carro não são os barulhos. O pior são os problemas crônicos que esse carro teve, infelizmente. O motor 1.5 ele tinha como problema crônico vazamento de óleo na junta da tampa de tucho. Vazava óleo para a parte de cima do motor, enchia as cavas das velas ali de óleo e você tinha que desmontar para trocar. O nosso aconteceu isso mais ou menos com 38 mil quilômetros. Além disso, tem uma série de relatos da bomba d'água dando vazamento antes de 80 mil quilômetros também, o que também pode causar superaquecimento no motor. E também existem relatos de deterioração precoce da correia de acessórios, inclusive com a correia arrebentando. Mas o pior defeito crônico, cara, que os Ford dessa época, incluindo Ka, Fiesta, EcoSport e Focus têm, é no maravilhoso câmbio manual de 5 marchas, que por alguma razão obscura teve esse períodozinho entre 2015 e 2017, 2018, com esses problemas. O câmbio Ford IB5, se você não sabe, cara, é um câmbio que a Ford usou em praticamente todos os Ford vendidos da década de 90 para cá no Brasil. Só que, lógico, com alguns componentes internos trocados ali a cada modelo, ou a cada geração, ou a cada ano. Mas nesse períodozinho ali da década de 2010, ele teve esse problema. O que acontece? Por conta de desgastes prematuros em alguns componentes internos do câmbio, você começa a ter folga nas marchas. Então você engata a marcha, quando você solta a embreagem, a alavanca pula e volta para o neutro. Como é que você resolve isso? Você tem que desmontar o câmbio e trocar o par de engrenagens daquela marcha, às vezes a luva de engate, às vezes sincronizadores, garfos, seletores. Não é uma coisa que você espera acontecer em um carro com 5 anos de uso. Inclusive a gente tem aqui no canal, vou deixar o link dele aqui, a minha avaliação é um Ford Ka+ 2015, que tá com esse defeito. Você vê o defeito acontecendo, cara. Enfim, foi um final muito triste para um carro que tinha um potencial enorme. Bom, mas para a felicidade dos amantes de automóveis, o Ka de primeira e de segunda geração aqui no Brasil é um carro desvalorizado, que tem um projetinho bem legal, uma suspensão bem dimensionada, bem acertada, se você quer botar o seu carro no autódromo. E a cereja do bolo é que existem vários projetinhos para esse carro, onde o Zetec Rocan sai e dá lugar ao maravilhoso 2.0 Duratec de 4 cilindros que a Ford vendeu aqui no Brasil, no EcoSport e no Focus. Então, se você está querendo entrar para o crime e quer gastar pouco dinheiro, cara, o Ka é uma receitinha de sucesso. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre o nosso Ford Ka. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal, cara. Pode comentar o que você quiser comentar, deixa o like, ativa o sininho.
Na descrição do vídeo estão os links de todas as nossas redes sociais. Vai lá e segue a gente em todo lugar para você não perder nada do que rola aqui no universo do Perda Total. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima e fui!